Salve, salve família! Aqui, professora Paula Aparecida, direto do chão da escola pública. Tá escutando? Essa é a realidade do nosso cotidiano. E hoje é dia do professor, né? Dia 15 de outubro, dia de falar sobre as professoras. Vale lembrar que a nossa categoria é majoritariamente feita de mulheres. E aí, quando as pessoas falam dia do professor, a minha face, ela dá uma entranhada, assim, eu não consigo sorrir tanto. E não é porque eu não amo a profissão, porque eu não amo os alunos, a sala de aula, a escola, beijar, abraçar. Não, vocês falam beijar e abraçar com todo o respeito, né? As crianças virem, pegarem seu material. Eu adoro dar aula para fundamental. Não é disso que a gente está falando, não é isso que me traz tristeza. O que me traz tristeza é perceber que a gente não é tratado como professor. É perceber que a gente é tratado hoje pela política neoliberal como operários da educação, numa escola prisão de regime semiaberto para os filhos da classe trabalhadora e do povo pobre. A gente não está falando de educação, de profissionalismo na capacidade de garantir aprendizagem, garantir expansão do entendimento cognitivo do mundo. Não é disso que a gente está falando. Não é isso que deixa a gente triste. O que deixa a gente triste é perceber que essas comemorações, essa batidinha assim nas costas, né? Essas lembrancinhas que as direções organizam, que isso não significa nada. Porque a realidade das mulheres, sim, porque somos mulheres, professoras da rede pública, é de calamidade. Hoje é dia 15/10 e ontem, na Prefeitura de São Paulo, na Câmara Municipal, os vereadores aprovaram um presente de grego para as professoras, o Sampaprev, um projeto de previdência, uma reforma que retira 14% dos salários dos professores e das professoras que inclusive ganham menos na categoria. Daquela galera que ganha 2, 3 mil reais. Imagina você em momento de pandemia, o seu professor ou você mesmo ter 14% retirado do seu salário. Imagina você que foi professora durante 20, 25, 30 anos, está aposentada agora, com vários, inclusive, problemas de saúde que são relacionados à sua profissão docente, e você está lá em casa, descobriu que o governo aprovou, e em primeira votação, ainda bem que tem outras votações a seguir, um projeto de lei que retira dinheiro do seu salário, da sua avó, da sua tia-avó, dessas professoras que deram tanto suor para garantir que a gente estivesse aqui hoje, que eu pudesse conversar com você, entender a língua portuguesa escrita, a matemática, a ciência, a biologia, me construir enquanto ser. Mas não é só na prefeitura, a gente também tem a situação aqui no estado, pelo governo que eu chamo de Bolsodória, que é um projeto de lei que faz uma mudança de carreira nos servidores públicos, transformando salário em bônus. E para quem não sabe, qual é o problema de transformar salário em bônus? Bônus, o governador pode tirar a hora que ele quiser com uma canetada. Bônus não vai para aposentadoria. A depender do bônus, se você ficar doente, inclusive doenças que são relacionadas ao seu trabalho de professora, problema na voz, problema no braço, você não pode receber, a depender do bônus, essa bonificação no seu salário. Então, seu salário reduz. É disso que eles estão falando. Se você ficar doente, se você se aposenta, você tem que obrigatoriamente viver na pobreza. E esse é o plano neoliberal. Ah, Paula, mas a gente está sofrendo tanto, você poderia falar de coisas tão bonitas no dia do professor? Eu vou dizer para vocês que eu nunca sonhei em ser professora, que foi uma decisão política, sim, foi uma decisão política. Eu tinha entrado na licenciatura porque meus pais acharam que letras poderia ser melhor que sociais ou que história, e aí eu fui atuando no movimento estudantil, trabalhando como professora de inglês na época, e em algum momento eu percebi, junto com a organização política que eu militava, que a escola era um lugar fundamental para quem pensa em fazer revolução, que era um lugar prioritário, e foi ao longo da história. A gente pensar só na história do Brasil, pensar, por exemplo, no último ascenso da classe trabalhadora, no último momento que a classe trabalhadora brasileira mais se organizou politicamente mesmo, na prática, a gente pensar nisso,
a gente vai observar que as escolas eram lugares de mobilização comunitária, inclusive de discussão partidária da fundação do PT. Eu cheguei a fazer estudos em algumas escolas na época que eu estava na licenciatura, estudando o projeto político-pedagógico, e eu percebi que em várias escolas tinham núcleos de formação de base do Partido dos Trabalhadores. Vamos lembrar que a gente estava na ditadura, que não tinha representação política da classe trabalhadora e do povo pobre. Tinham duas representações, o Arena e o MDB, uma representação direto dos militares, outra que agrupava todo mundo que não era milico, mas a maioria parça na política dos milicos. E essa necessidade da classe se organizar politicamente estava dentro das escolas. E eu estou colocando isso porque as pessoas hoje têm muito medo de debater a vida real dentro da escola. Existe censura, e uma censura pesada de temas, assuntos, debates. Vai você falar sobre machismo, sobre racismo, sobre o capitalismo, sobre o socialismo, sobre as experiências que existem no mundo de estados, de países não governados pela burguesia e pelas elites. Vai falar disso. Vai falar disso, e o resultado que você tem ao falar disso, infelizmente, tem sido perseguição política e organizativa e institucional aos professores da rede pública. Institucional porque a gente está falando de processos de demissão, de assédio moral, a gente está falando de perda de direitos na prática hoje dentro da escola pública. Isso é resultado muito relacionado com o programa político do que a galera fala, o que a gente chama de neoliberais, ou aqueles que se autodenominam liberais. O programa deles é vender, privatizar a escola pública. O programa deles é garantir que os seus amigos, os seus parceiros lucrem com o direito à educação. E para isso existe um inimigo fundamental. Não é possível privatizar a escola pública, não é possível diminuir os direitos trabalhistas dos trabalhadores da educação, não é possível diminuir os recursos para a comunidade se você não destrói a capacidade de luta e de organização dos professores. E o Estado de São Paulo é um exemplo, como diz assim os burguesão, é um case de sucesso. Por que eu digo um case de sucesso? Se a gente pega no início da década de 90, os professores da rede pública estadual elegiam e retiravam governador. Todos os governadores, Quércia, Fleury, garantiam que garantir o pagamento de aumento, de reajuste, aumentar a verba para a educação, porque tinham uma categoria forte, organizada, que fazia greves históricas, manifestações gigantescas, organizando cada comunidade, fechando as escolas, votando no conselho de escola que aquela escola ia fechar porque a gente estava em luta pelo direito à educação. O PSDB entra no estado de São Paulo com uma tarefa, a tarefa de, vou fazer uma piadinha especista, né? Lobo em pele de cordeiro. A tarefa de, com o nome de social-democrata, é engraçado no Brasil, né? Essa galera que fala que é social-democrata, na real mesmo, é liberal, conservador e repressor. Porque o Estado de São Paulo, sob o governo do PSDB, matou mais nos anos 2000 do que a polícia dos Estados Unidos inteira. Esse é um dado que eu li, inclusive relacionado a 2006, lá atrás, quando já tinha o quê? Uns 15 anos de governo do PSDB? Eu sei que eu falo muito do PSDB, que talvez você possa escutar e falar, mas e o Bolsonaro? Eu falo muito do PSDB porque eu enxergo que a política de precarização da saúde e da educação, de retirada de verbas, de retirada de direito dos professores do funcionalismo público, ela é muito bem feita para o mal e bem sucedida quando aplicada pelo PSDB. Muito melhor do que quando é aplicado do Bolsonaro. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Bolsonaro, quando vai ser liberal, ele tenta imitar o PSDB, mas ele não consegue. Então, o neoliberalismo raiz, que retira direito, que extingue e fecha empresa pública, que reparte o patrimônio do Estado para os seus amiguinhos serem donos de serviço público, é o PSDB. Vou contar uma história interessante da minha escola, que quando eu cheguei lá, rolavam várias denúncias de empresas terceirizadas da limpeza. Essa é uma maneira dos caras, faturar grana.
ir lá falar, eu presto esse serviço público, prestar um serviço de péssima qualidade, pagar um salário de miséria para as trabalhadoras. Vale lembrar que as trabalhadoras terceirizadas é de praxe, se elas faltam um dia, mesmo de licença médica, do seu filho ou sua, elas perdem a cesta básica. Existe um mecanismo que o PSDB criou nas escolas, que é, a depender da nota do diretor para o serviço de limpeza, a empresa recebe menos. E sabe o que é comum você ouvir dentro da escola? A tia Maria ali que está limpando aquele chão, ela fala, ai professora, pelo amor de Deus, pede para o diretor me dar uma nota alta, dá nota alta para o nosso serviço aqui, porque quando a escola dá nota baixa para o serviço, eles descontam do meu salário. Exatamente. Aí você pergunta, quantos profissionais tinha nessa escola para limpar a escola? 3 trabalhadoras para limpar uma escola de mais de 1.200 crianças e adolescentes. Isso é precarização. Isso acontece dentro da sala de aula com 35, 40, 45 alunos, sem estrutura para garantir que eles saiam dali com o mínimo de conhecimento necessário, porque educação é direito. E o que eles colocam os professores para fazer agora, a política governadora está implementando na educação do Estado de São Paulo, é a completa e total venda ideológica, organizativa e política do significado da escola pública. Quem hoje coordena, comanda, decide, orienta, aplica a política pública de educação no Estado de São Paulo é um instituto privado que recebe financiamentos de bancos e de editoras. E o nome desse instituto é Instituto Ayrton Senna. Complicado isso, né? Complicado a gente perceber que todo esse processo de mudança curricular, de estrutura que está acontecendo agora no Estado, gente. A gente tem para 2021 um prognóstico muito ruim, que aquela reorganização que o governo fez lá, tentou fazer, os estudantes ocuparam as escolas em 2015, está sendo feita. Os relatos que a gente tem é de 2, 3, 4, 5 turmas fechadas para o ano que vem em cada escola. A gente sabe que tem essa situação de Covid-19, que ela trouxe muita tristeza, sofrimento mental, econômico e mais ainda para as crianças e adolescentes. Só que nesse dia do professor, eu quero dizer para vocês que a saída é bem simples. A saída para toda essa crise, eu disse que é simples, mas não significa que seja fácil. A saída é todo o poder às escolas, todo o poder à classe trabalhadora, o povo pobre, os profissionais da educação, as tias da limpeza, as merendeiras, a gestão das escolas, todo o poder de decisão, organização e apresentação e criação do seu próprio currículo. Hoje, eu estou lançando um PL, um projeto de lei, que chama Escola de Paz e Liberdade. E esse projeto de lei traz essa resposta. Traz a resposta de que só é possível pensar numa educação emancipadora se essa educação ela é pensada, produzida, digerida, tomada em forma de poder pela população da própria escola, pelos profissionais da educação, que gastam a maior parte do seu dia pensando e trabalhando e lidando com as crianças, pelos gestores, pelos professores, pelos pais e pelas próprias crianças e adolescentes. E essa não é uma receita, para quem está observando esse vídeo, não, ela está dando uma receita doida, entendeu? De liberar todos os debates, todas as coisas dentro da escola, a galera tretar, a escola tem que ensinar português, matemática, essas coisas assim, acabou. Bom, eu quero dialogar com você porque o que a gente vê e o que a gente percebe sobre política pública de educação a nível internacional é que os países que alcançam os melhores resultados nos índices educacionais são os países que trabalham coletivamente no forjar de um currículo da comunidade e daquela escola. O que significa isso? Significa que são países que param tudo. Finlândia, Suécia, Noruega, teve recente um processo de reorganização curricular e que contou com a paralisação das aulas para garantir um encontro de pais, estudantes e professores para reformar o currículo nacional. Aqui no Brasil é diferente. As reformas curriculares, elas partem dos institutos privados
como Ayrton Senna, como Fundação Lehman. Daí elas são negociadas com o governo, daí o governo mete a canetada, avisa para os professores, professores queridos, nós pensamos na melhor coisa, conversamos com os principais especialistas, que você não sabe o nome nem o sobrenome desses principais especialistas, qual é a especialização desse especialista, qual o trabalho acadêmico e científico que esse especialista fez sobre educação pública, qual que é o diálogo que ele tem com as pesquisas científicas que já estão sendo feitas no Brasil. Bom, isso não existe. E aí o governador diz, no auge da sua capacidade gigantesca de fazer propaganda e marketing, que ele quer o melhor para vocês e ele vai implementar o melhor dos currículos, a melhor da mudança na escola pública, que vai cair em cima da sua cabeça como se fosse uma bomba que os Estados Unidos jogou no Oriente Médio e ainda joga. Nenhum diálogo, nenhuma audiência pública, nenhum processo de organização coletiva disso. E o que eles fazem para implementar essa mudança de currículo agora é utilizar o seu dinheiro público para pagar o Instituto Ayrton Senna, para doutrinar e domesticar os professores. Quando eu disse lá no início desse vídeo sobre operários da educação, vamos lembrar daquela figura do operário ali, ó, girando ali a porca do parafuso, sabe? Aquela figura dele fazendo isso? Então, é assim que eles estão tratando a gente. Aquela pessoa assim que precisa apenas fazer um trabalho mecânico.